Meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. tarde. Que bom revê-los. Não é? A gente tem dois encontros na semana, um é o de estudos bíblicos, o outro aqui de é, assuntos gerais, não é? Mas é muito bom cada vez que a gente se encontra, a gente poder abrir a palavra de Deus, trocar ideias, é maravilhoso. Então, que Deus te abençoe nessa noite, que a gente possa tirar grande proveito da nossa meditação de hoje e que a gente possa aí aplicar as nossas vidas, né? O tema de hoje é como lidamos com o medo. Todos nós temos nossos medos. Essa é a verdade. Desde o bebê até o ancião, todos têm o seu medo. Mas antes de entrarmos no nosso tema, propriamente dito, eu peço a Wanda que nos eleve a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus aí para esse estudo nosso, para aquelas pessoas que vão assistir depois, enfim, para cada um de nós. Amém. Oremos. Querido Pai, te louvamos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, que nós recebemos nesse dia. Os teus cuidados diários, Senhor. Muito Amém, Senhor. obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui novamente para estudar mais um pouco da tua santa palavra, Senhor. Amém, Senhor. Que o Santo Espírito venha atuar em nossas mentes, coração, que nós possamos aprender cada dia mais e não só guardar que nós possamos repartir com aqueles que não conhecem, que o seu Santo Espírito possa mover esses corações daqueles que Amém. estão ouvindo a tua palavra, que seja tocado pelo poder dos santos, pelo poder do mesmo, Pai. Toma cada vida nas tuas mãos, visita aqueles que estão enfermos, e seja, Pai, com aqueles pais que perderam seus filhos, Sim, o Senhor Senhor. sabe, conhece o coração de cada um, É verdade. que a sua misericórdia possa alcançá-lo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ainda te peço também pelo Lutervan, que vai explanar a tua palavra, que o seu Santo Espírito continue usando ele cada dia. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom, olha, a Letícia chegou. É. Alguma coisa deve ter acontecido lá que ela. Fico feliz de ela estar com a gente aqui. Bom, gente, vamos lá. Como sempre, a gente começa com perguntas. Letícia, boa noite. Ah, vai ser 10 minutos enquanto não começa aqui. Eu resolvi sentar num canto aqui e assistir 5 minutos enquanto não começa. Tá certo, tá certo. De qualquer forma, os 5 minutos é muito bom ter você conosco. Aí é melhor até vocês desligar o meu microfone para só eu ouvir vocês e vocês não ouvirem o barulho de carro. Tá bom, tá bom. Eu vou ativar o mudo aqui então. Pronto. Bom, gente, essa pergunta aí, a gente precisa responder essa pergunta em algum momento da vida da gente. Como que nós lidamos com o medo? Primeiro, a gente tem medo do quê ou de quê? De muitas coisas. Vamos lá, vamos começar com a Wanda. Wanda, você tem Ninguém, medo de quê? eu nem sei, acho que agora estou tendo mais medo de gente. Olha, gente, isso aí é Eu nem sei. Tem mais outras coisas, a gente tem medo, né? Mas ultimamente, infelizmente, e de morrer assim também, sem. Roberto, quais são os seus medos? Não, Theo, meu medo hoje em dia, cara, está sendo mais dos seres humanos, Ah, viu? Aham. entendeu? Questão difícil de lidar com eles. A Verdade. cada, a cada um que você conhece, você não sabe de onde está vindo, o que ele está tramando, o que está vindo na cabeça dele. Então está difícil de lidar com o ser humano, É verdade, é entendeu? verdade. Bom, Claudinete saiu ali. Mariana, quais são teus medos? Meu medo hoje em dia é morrer e não criar minha filha, né? Não ver ela crescer no caminho correto. Esse é Aham. meu medo. Os pais têm sempre a preocupação com os filhos, né? Uhum. Agora, Mariana, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa se a tua filha tem quantos aninhos hoje? Ela tem 7. 7. Ou se ela tiver 30. Né? O medo não muda, Mariana. A A gente continua
Sempre preocupado. A preocupação, os medos, eles são os mesmos, não é? Dos pais aí para com os filhos. Não é? É algo incrível, né? Claudinete, quais são teus medos? Enfim. Como a Wanda falou, realmente o ser humano está metendo medo hoje, está dando medo. Alguns que a gente encontra aí, no meu caso, descendo aí, às vezes de madrugada, encontra uma pessoa, já fico com medo, enfim. É raro, mas às vezes encontro, passa um carro, já fico com medo, né? E, tipo assim, também da minha família, às vezes, né, Jesus voltar e não estiver na presença do Senhor, Uhum. eu tenho medo disso também, da Certo. dos meus irmãos, das minhas irmãs, enfim, de todo ser humano. Mas, assim, a gente se preocupa muito com a família, né? É verdade, é Então, verdade, é né, verdade. eu tenho medo disso Marcos, também. Marcos, Cristina, qual é o medo de vocês? Bom, geralmente eu acho que o que mais me chama, que mais assim me rodeia seria medo de acontecer alguma coisa com a minha esposa, né? E dela a mesma coisa, né? O meu é de eu dando mais Jesus. Cristina falou que o dela é de abandonar Jesus. Olha, gente, É, vem. A Sandra, ela está aqui, a Sandra está do meu lado, eu estou olhando para a tela aqui, ela não vai perguntar para mim, não? Amor, por favor, diga, quais são teus medos? Depois de perder a salvação, que é um medo grande que eu tenho, meu outro medo é de perder as pessoas que eu amo. Eu não, é muito difícil para mim. Isso é muito difícil. Uhum, Sabe uma coisa que a maior parte de vocês concordaram? É o medo do próprio ser humano. uhum. Nós temos um pedacinho de terra lá no sul de Minas e a gente teve a infelicidade de descobrir que lá tem onça. Que Hum. isso? É, elas visitaram lá o quintal lá próximo, né? E desse dia em diante, a dona Sandra, ela não tem mais medo. Não, tem a morte. Ela tem pavor. Ela não tem medo, não, tem pavor, né? Ela não tem medo. Ela tem pavor. depois ela vai fazer amizade com ela. Então, olha só. Lá é assim, depois que escureceu um pouquinho, o sol se pôs, ela já fica assim, não vai lá fora, não. Mas Ô, ele Lutervan, demais, ele vai. Lutervan, tá me ouvindo? Sim. Eu vou falar rapidinho. Eu tô com medo do que está por vir, né? Também. Eu tô com muito medo de presenciar e não conseguir, sabe? Eu me sinto fraca ainda. Uhum. Eu tenho esse, esse medo, eu tenho, porque tá tudo tão, sei lá, parece que vai ser amanhã. Isso tá me deixando um pouco preocupada, assim. É plausível esse teu medo, tá? Agora, gente, a gente está aqui falando de medo, quase todos vocês concordaram que o medo do ser humano é o nosso maior medo, ok? Por que eu falei das oncinhas que tem lá? Sabe, eu tenho menos medo do bicho do que do ser humano. Porque o bicho, você sabe que ele tem aquele instinto, é natural dele. E Embora, você não vai se aproximar dele, né? exatamente, então você tem que ter os teus cuidados. Uhum, Você não vai abusar, chamar uma onça, né, ficar na frente de uma onça, vai ficar na frente de um gatinho. uhum, Já é. acontece. Mas quando você vai para a palavra de Deus, abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. É lá um pouco antes de Apocalipse. Eu gostaria de apresentar nesse texto, veja, a Letícia falou aqui do que está por vir, é verdade, Também. não é? Mas a gente É, vai tocar em alguns pontos. Olha só, dá segunda, medo. 2 Timóteo, capítulo 3. Roberto, vai lá em Apocalipse e volta um pouco. Mariana, a mesma coisa, tá? Já encontrei. Pô, maravilha, maravilha. Quando todos acharem, sinalizem aí, por favor. Timóteo, o quê que falou? É capítulo? Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Achamos? Hum. Achamos. Então, olha só.
O texto sagrado diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias? Sim. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual é o conselho? Foge também destes. Olha só, aqui está falando dos tempos difíceis, mas está falando da condição em que o ser humano vai estar nos últimos dias. Aquilo que a Claudinete falou há pouco, vocês não estavam aqui ainda, alguns, mas dois bandidos chegam num carro para assaltar o carro, a filha está dentro do carro, o pai implora para tirar a criança de dentro do carro, eles dão um tiro no pai, matam o pai, arrastam a criança para fora, levam o carro e a criança fica ali aos prantos, não é? Junto do corpo do pai. Eu vi esse vídeo. Gente, quando eu pego esse texto aqui de Paulo falando a Timóteo sobre a condição da humanidade nos últimos dias, é isso que nós estamos vivendo hoje. Não é porque aconteceu aquilo lá embaixo no Rio. Não, não. Independente se não tivesse acontecido, isso aqui é o jornal que vai ser publicado amanhã. Então isso aqui traz para a gente uma insegurança muito grande. Você vê, nós somos prisioneiros dentro da nossa própria casa. Aqui em casa nós temos grade, nós temos um muro alto, um portão eletrônico, ok? Outras casas têm tudo isso, tem câmeras e tudo mais. É o quê? É o medo. Então você é um prisioneiro dentro do teu espaço, porque você não tem a liberdade de ter um muro baixo, enfim, de contemplar a rua. O bandido hoje está solto e a pessoa de bem está presa. E quando você chega à noite, antes de dormir, você sai verificando janela, você sai verificando porta, verificando portão, se está tudo fechado. Por quê? Na realidade, você tem medo de ser surpreendido aí em qualquer momento e o teu lar ser colocado em risco. Essa é a realidade, né? Fala, antigamente, na roça, a gente andava sozinha na estrada, uns 10 minutos. Não tinha medo de encontrar com cachorro ou boi. Agora, a gente tem medo de encontrar com gente. É verdade, isso é verdade. É ruim que ando sozinha mais lá naquela roça. Gente, diante de tudo isso, diante dos nossos medos, a Sandra, ela colocou aqui, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. É um medo que nós temos. Ainda mais quando se trata de filhos, né, Mariana? Como a gente colocou, não é? Eu não sei vocês, mas meu filho tem 36 anos e quando ele mora, a 50, 60 quilômetros de onde nós moramos, e quando ele vai fazer uma cirurgia ou algum procedimento médico, ou até mesmo a Sandra liga para ele, ele tá rouco, tá gripado, a gente já fica com aquela preocupação, né? Tem a netinha aí que está vindo, a gente tem aquele medo de tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, como lidar com isso? A gente também, entenda, a gente também não pode ser refém do medo. Não é? Senão você não vai viver. Senão, se você for refém do medo, você vai estar nessa condição aqui, constante. Não é? Tudo vai te apavorar.
Então, como lidar com isso? Não é? Como enfrentar os nossos medos? Se você vai para a psicologia ela te dá N conselhos, mas tem um conselho aqui, no estudo de hoje, que os melhores psicólogos, eles podem te dar N conselhos, mas se ele não te der esse conselho que a palavra de Deus traz para nós, de nada vale um psicólogo, de nada vale a psicologia, enfim, vai ser somente uma camuflagem sobre o teu medo, mas ele vai estar ali. Então, olha só, o medo, Roberto, ele tem uma escala. Olha, peraí, antes de a gente colocar os slides da escala do medo, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O medo, ele é positivo ou é negativo? Tem os dois lados. Depende. Depende. Depende do medo, do tipo de medo que você sente. Então, vamos lá. Quando que o medo, ele é positivo? Que é para preservar a sua vida. Interessante. Bom, então vai ser fácil agora responder quanto que ele é negativo, É, não é? sim. Ô, Claudinete, me dá um exemplo de medo positivo. Medo positivo? É. Tem? Tem, né? Exemplo, Você... Não no Rio de Janeiro. É isso aí, né? Mas medo positivo. você não querer ir no Rio de Janeiro porque possa vir acontecer algo com você. Tá bem, tá bem. Olha só, você sabe uma coisa que eu tenho muito medo? Eu tenho medo de altura. Já tive muito medo de cachorro. Até um dia, Eu até, tenho medo de cachorro. Medo de até, cachorro. olha só, até um dia que o cachorro veio me dar um pega, eu dei um pega nele. Pronto, aí ali o medo deu uma amenizada. Mas eu ainda tenho medo, tenho minhas reservas. Mas sabe, eu tenho muito medo de altura. Quando eu Não, era realmente. criança, quando eu era criança, eu caí de um abacateiro de uns 6 Meu metros de altura, né? Caí em cima de uma bananeira. Ainda bem que a bananeira estava lá naquela hora. Amorteceu, né? Amorteceu. amorteceu a queda. É. Mas a gente acaba tendo. Eu acabei tendo um medo de altura que eu não tinha antes. Era igual um gambá subindo, ia lá na ponta das árvores, Até cair. até cair. Pronto, caiu. Falei, já não é. Traumatizou. Eu falei, ó, esse negócio não é tão seguro quanto eu pensava. Beleza, né? Agora, veja bem, nesse caso, o medo para mim foi positivo. Por quê? Se um dia você encontrasse, no Tervan está no hospital, sofreu um acidente, pode ter certeza de uma coisa, não foi a altura. Eu não caí de um lugar alto. Então, nesse sentido, Roberto, é a preservação da vida. O medo é positivo, ele te protege. Ok? Você falou assim, eu não quero ir no Rio de Janeiro. Tá, é positivo e é negativo. Uhum. Porque às vezes você tem uma necessidade de ir e a gente maximiza a condição criminal do Rio e a gente acaba não fazendo aquilo que a gente precisa. E acaba também sendo negativo. Agora, É. voluntariamente você ir em área de risco é perigoso. Então, não, eu não vou, não. Isso aí é proteção. Então, esse medo é positivo. Ok? Bom, olha só. Olha a escala do medo, a evolução do medo. O medo. Você tem medo? Tem. Tem medo de escuro? Tem. Tem medo de levar choque? Tem. Mas aí isso vai subindo, ó. Preocupação. Quem não tem preocupação hoje? É. Todo mundo. Todos nós nos preocupamos com alguma coisa. Tem alguém calminho aí? Marcos, O Marcos, você é calmo, Marcos? Acho que sim, um pouco. E a Cristina? A Cristina é o oposto de mim. Então, Cristina está no nervosismo aqui. É. Tá bom.
Agora, aqui no grupo, ainda bem que ninguém aqui é ansioso. É assim. Hoje eu me deparei com uma cena. Eu estava dirigindo, indo fazer as minhas entregas, e a, a senhora que estava do meu lado, a senhora minha esposa, ela vira para mim e fala assim: quer largar esse dedo? Por quê? Eu estava assim, ó, né? Comendo o canto dos dedos. Ela quer largar esse dedo? Veja, a ansiedade, ela é demonstrada por alguns tiques que a gente tem. Roer unha. Eu conheço uma jovem senhora que, quando ela está assim ansiosa, ela começa. Um turbo casco da cabeça, direto. Ela se fere, né? Que Eu isso? roo unha. O menino que trabalha comigo, ele bate com as pernas o tempo todo. Falo, menino, para com isso aí. Você está me botando nervoso aqui, né? Brincando com ele. Mas então, olha só, é uma escala. Aí, depois da ansiedade, vem o quê? Vem o pavor. Muitas coisas nos deixam apavorados. Ou seja, já saiu aqui de um medo controlado para um medo incontrolado. O desespero. Quer ver uma coisa? Você está em casa, vou dar um exemplo para vocês. Houve aquela enchente, não sei, 3 anos atrás, foi isso? 2, 3 anos atrás. Imagina, A última enchente de é a Petrópolis. última enchente que teve em Petrópolis. Imagina, 2002. imagina você tá em casa, um familiar teu está na rua, ok? E você começa a ouvir nos noticiários que, olha, a cidade tem os rios estão enchendo, a cidade está transbordando, e você liga o noticiário está falando da condição calamitosa que a cidade está ficando, e o teu ente querido, seja um filho, seja um esposo, esposa, não chega em casa. Veja, você já tem um medo que é natural do nosso dia a dia. Você começa a ficar preocupado. Será que já saiu do trabalho? Será que está seguro em algum lugar? À medida que o tempo passa, essa preocupação começa a gerar um certo nervosismo, uma impaciência, uma ansiedade. Aí você pega o celular, você liga, não consegue falar com a pessoa, lá, pavor. Você começa a imaginar coisas, e sempre coisas ruins. O medo sempre faz a tua mente trabalhar com coisas ruins, notícias ruins, pensamentos ruins, negativos. E você liga, liga, liga e não consegue, então 1 hora, 2 horas tentando falar com aquela pessoa, ela não te dá resposta, você entra em desespero. À medida que o tempo passa, você já está num estado de pânico, você já não se controla mais, até chegar no terror. Venceu o dia, você já passou a noite inteira em claro, e pela manhã você sai procurando e você não encontra. Então, olha só, o medo comum subiu na escala terrivelmente. Agora eu pergunto a vocês, isso é ou não é uma realidade? Sim. De repente, a gente pode não ter passado por isso, mas você começa a imaginar que você pode passar por isso, não é? Então, queridos, vamos lá. Olha só, você sabia que o medo é tão antigo quanto o pecado? Deve ser mesmo. Eu vou Eu mostrar. não sabia, não tinha parado para pensar, não, mas deve ser mesmo. Adão teve medo. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 3:7, 3:10. Então, olha só, Adão nossos primeiros pais, quando pecaram, eles se esconderam de Deus. sentiu medo. Deus havia dito para eles assim: olha, no dia em que vocês comerem desse fruto, que eu digo para vocês não comerem, vocês vão morrer. Ok. E eles comeram. Depois que eles comeram, não é?
o Senhor Deus os procurou no jardim e eles se esconderam, Mariana. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam lá atrás de um arbusto, num lugar onde achavam que não seriam encontrados. Então, o medo é algo inexplicável, ok? Como podiam sentir medo? Vamos colocar assim, como que eles podiam sentir medo? Você não foi, o medo não foi algo criado por Deus. Então, para pensar. Nunca tinha havido medo na criação, mas eles sentiram medo. Então, olha lá, Gênesis 3:10, o que nós lemos aí? É triste. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estavam nu, tive medo e me escondi. Olha É, só, é, é só 10? só 10. Ouvi a tua voz. O verso 9 diz que na viração do dia o Senhor Deus veio ao jardim do Éden e começou a chamar: Adão, onde estás? Adão, onde estás, Adão? De repente, sai Adão lá de trás de um arbusto. Senhor, eu ouvi a tua voz no meio do jardim e tive medo. Mas teve medo por quê? Né? O que te aconteceu para que você tivesse medo? Entenda uma coisa: Adão e Eva foram criados revestidos de glória. E no momento em que eles comeram daquele fruto que Deus havia dito para eles não comam, eles perderam essa glória. Foi como que o interruptor se desligasse a luz. Mas na mente deles, morrer. O que é morrer? Eles já sentiam, vamos dizer assim, já sentiam um peso tremendo. Por quê? Eles olharam para si, você vai encontrar aí na palavra de Deus, que eles olharam para si e descobriram que estavam nus. Até então, eles não viam um a nudez do outro. Mas a nudez agora revelou que eles haviam perdido algo. Mas na mente deles estava o quê? No dia em que comer, certamente morrerás. O que é morrer? Será que morrer é algo pior do que o que nós estamos sentindo? Não é? Uhum. Então, gente, a Bíblia só diz assim: sentindo medo. É algo para a gente pensar. Não é? Então, vejamos. É, aquela pergunta que nós fizemos ontem, um pouco antes. Quais são os teus medos? Medo de perder a salvação? Medo de perder um ente querido? Medo de pessoas? Não é? O que mais? Muitos medos. Medo de ir no Rio de Janeiro? Não é? Medo de altura? Não é medo de altura? São nossos medos, né? E muita coisa. Veja isso, Medo da onça, não tem, mano. hein? Nossa, É verdade, medo da onça, né? Com a dona Sandra aqui. Veja, tem um bocado de coisa que nos assombra. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Um dia que eu estava lá na roça, nós ficamos lá para vir embora numa segunda-feira. E eu falei, Sandra, nós temos que sair daqui bem cedinho, tipo umas 5:30, 6 horas. Gente, quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei bem cedo, você não via nada do outro lado. A floresta de pinheiros do outro lado, você não via nada, estava tudo branco. E um detalhe, o caminhão tinha ficado lá embaixo, porque deu ameaça de chuva, e eu não via nenhum caminhão. Olha, a distância de onde nós estávamos, nós passamos a noite, até onde estava o caminhão, era uma distância mais ou menos de uns 100 metros, mas eu não via o caminhão. E eu tinha que ir lá embaixo buscar o caminhão para poder botar nossas tralhas, nossa bagagem dentro. E olha, eu não falei nada para a dona Sandra, mas eu fiquei pensando. Depois que eu já tinha ouvido o estorro da onça, eu falei, caramba, se eu encontro uma onça no meio do caminho, o que eu faço?
Gente, Aí tira a árvore. olha, eu vou dizer para vocês que aquele dia eu fiquei meio assombrado. Eu fui lá buscar o caminhão. Quando eu meti a chave, abri a porta e pulei dentro, eu, ufa, estou seguro. Mas você sabia que muitos dos nossos medos nós criamos? É verdade. Nós criamos. Se alguém chega para você e diz assim: olha, você vai passar por esse caminho aqui, você cuidado. Cuidado que esse caminho à noite tem muita cobra. Mas o lugar nunca teve cobra. Olha, você vai andar com uma lanterna, olhando para frente, para trás, porque a tua mente, ela criou o quê? A possibilidade de pisar numa cobra. E todo o teu corpo reage em cima do medo que você criou. Você fica tenso, teus músculos ficam contraídos. Medo faz tudo isso. Agora veja, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Aqui nós temos um episódio. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Os discípulos de Jesus também, numa determinada ocasião, eles sentiram medo, preocupação, desespero, pânico, terror, ansiedade, pavor, tudo junto, em um episódio. Então, Marcos, Marcos capítulo 4, 35. verso 35 ao 41. Aquele que achar aí e quiser ler para nós, será muito bem aceito. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Alguém achou? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, Só um instantinho. Todos acharam? Já. Maravilha. Vamos lá, Marcos. naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar, que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, quando você é, quando você olha para esse texto, algumas coisas a gente pode considerar aqui e eu quero considerar com vocês. Vamos lá. Esse mar aí que a Bíblia fala é o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Tem eles o mesmo nome. Esse mar é um grande lago. Ele tem 25 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de profundidade. É o maior lago de água doce daquela região. Ele é alimentado pelo Rio Jordão, enfim. E um detalhe, esse mar, ele fica cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Olha só que curiosidade. O Mar da Galileia, ele fica cerca de 400 metros abaixo do nível do oceano, do mar. Não é? Bem, aqueles que estavam ali
como marinheiros daquele barco, vocês acham que eles tinham conhecimento de navegação, tinham conhecimento do Mar da Galileia? Não. O que vocês acham? Acho que não. Não? Não. Mas olha só, eles eram pescadores. É. Pedro, É. Tiago, João, eles eram pescadores. Você encontra desde Mateus capítulo 1 até João capítulo 20. Não é? Jesus lidando com esses homens, principalmente esses quatro, como homens do mar. Não é? Primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus entra no barco de Pedro, pede para afastar um pouco da praia, para ele poder ensinar a multidão. Depois que Jesus ensina, Jesus chega para Pedro e diz: olha, lança a rede, volta para o mar, lança a rede do lado direito do barco. E Pedro falou assim: cara, esse camarada é carpinteiro, eu sou pescador, ele vem querer dar aula para mim? Mas aí ele pensou: não, diante do que eu ouvi ele falar, eu vou obedecer. E ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, lançarei as redes. E ele lançou as redes, e a rede veio, né, quase se rompendo de tanto peixe. E Pedro agora ele se inclina e reconhece: não, ali está um carpinteiro que conhece mais de mar do que o marinheiro, do que o pescador. Ok. Várias vezes, a partir desse episódio, você vai encontrar Jesus na praia, Jesus atravessando o Mar da Galileia ali com os discípulos, e até o último episódio que está lá em Mateus, em João, capítulo 20, que depois da ressurreição de Jesus, Pedro dá uma ideia para os discípulos: vamos pescar? E foram. E a primeira cena, que foi ele jogando a rede do lado direito, a última cena também, eles jogaram a rede do lado direito do barco. Então eram homens que tinham aí uma experiência com as águas, experiência com o mar. Mas existe uma coisa interessante nesse relato aqui de Marcos que a gente precisa considerar. Vamos lá. Aqui está. Aqui está o texto que o Marcos leu. Né? Veja, naquele dia, ao anoitecer, disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Foi um dia cansativo para Jesus. Por quê? Porque ele gastou um grande tempo dele curando pessoas, não é? E ele ficou para trás despedindo as multidões, e ele dá ordem aos discípulos: oh, vocês vão na frente, passem para o outro lado. E os outros barcos que também estavam daquele lado do mar ali, né, eles também acompanharam, né? Foram juntos para o outro lado. Só que no verso 37 vem dizendo: ó, levantou-se um forte vendaval. E o que acontece? As ondas chicoteavam o barco e, de repente, eles começaram a ver que o, o barco estava enchendo d'água. Agora, observe uma coisa curiosa no verso 38. Jesus estava com eles no barco. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Dormindo igual um bebê. Dormindo. Imagina, o barco está sendo chicoteado pelas ondas. É um balanceio danado do barco. A água está entrando no barco. Os discípulos certamente estão gritando um com o outro, né? Puxa a vela, solta a vela, enfim, rema mais. E Jesus dormindo. Parece até irônico, né? Mas não, Jesus estava cansado. O dia foi cansativo. E, de repente, você vai encontrar assim, ó, os discípulos o acordaram e clamaram. Depois de fazerem tudo que podiam para salvar a embarcação,
eles foram lá e sacudiram Jesus, Senhor, mestre, não te importa, nós vamos morrer, Senhor. Imagina, calmamente Jesus se levantou, colocou-se em pé, estendeu as mãos para o mar e disse: aquiete-se, acalme-se. Não foi aquela ordem gritante, mas não, aquiete-se, acalme-se. E diz que o vento se aquietou e fez uma grande bonança, ou seja, tudo ficou tranquilo novamente. Mas olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Pergunto para vocês: era razoável o medo dos discípulos? Totalmente. Sim. Porque, olha só, Marcos, o Roberto, era um outro que conhecia o mar, certamente eles já tiveram essa experiência do mar ali revolto enquanto estavam na pescaria, mas algo nessa noite eles ainda não tinham experimentado. O vendaval, a tempestade dessa noite era algo sobrenatural. Eles temeram pela sua própria vida. Interessante do Teoro é que não era pelos milagres que eles já haviam presenciado, por tudo que eles já tinham vivido com Jesus, não era para eles sentirem medo. Mas isso aí a gente para pensar que quando a gente está vivendo momentos assim muito difíceis que nos trazem medo, a gente a princípio até esquece de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com eles. A salvação estava ali e eles tiveram medo. Você está querendo dizer que eles se esqueceram de Deus? Ali no momento ali, né, primeiro devia ter apelado para Deus, mas o desespero tomou conta. E aí, o que vocês acham? Eles se esqueceram que Jesus estava no bar? Eles se esqueceram da fé, né? Se esqueceram da fé. Olha, a Sandra falou de milagres. Eles acompanhavam já Jesus há um tempo. E eles viram milagres sendo feitos por Jesus. Acho que eles não tinham dado conta da grandeza de Jesus ali perto deles. Eu acho que eles não. Tá, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Veja, Jesus dormindo tranquilo, tá? Como se nada estivesse acontecendo. Estava nem sentindo a onda balançar. Oi? Ele não devia nem estar sentindo a onda balançar o barco. Era como um balanço de niná, não é? É isso. Então, olha só, então seus discípulos vieram despertá-lo clamando: Senhor, salva-nos! Vamos todos morrer. O desespero tomou conta. Não sei. É verdade, o desespero tomou conta. Olha só, eu li essa frase nesse livro, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 336. Vê se é a experiência deles, se não é também muitas vezes a nossa experiência. Olha só, quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos, e as ondas se avolumam sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos, olha só isso aqui, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força, até que nos foge a esperança e vemo-nos prestes a perecer. Queridos amigos, isso aqui muitas vezes é a nossa experiência. Muitas vezes, quando a tormenta vem em nossas vidas, seja pela perda de um ente querido, ou pela uma doença que vai ceifar uma vida, a gente busca tudo, a gente busca um médico, a gente busca conselho aqui, busca acolá, mas a gente se esquece de que aquele que nos criou, aquele que nos trouxe à existência, está do nosso lado, bem próximo. Então, a experiência dos discípulos de lutar com suas próprias forças, não é? Muitas vezes é a nossa experiência.
Muitas vezes nós vivenciamos isso aí. Jogamos água para fora do barco, tentamos remar e não clamamos por socorro. Somente quando nós nos vemos na condição de perecer, da nossa vida ser ceifada, opa, esquecemos de Deus. E não deveria ser assim. Nessa mesma página, o livro diz assim, ó, a fé viva no Redentor, ou seja, a fé viva em Cristo, serena o mar da vida, ou seja, acalma o mar da vida, e ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Olha que, olha que colocação maravilhosa. A fé, o Roberto falou, esqueceram Fé. da fé. Então, a fé viva no Redentor, serena, acalma o mar da vida, e ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Gente, essa frase é muito profunda. Ela é muito linda. Uhum. Deus, ele sabe como nos cuidar. Ele sabe o nosso futuro, ele conhece o nosso futuro, está patente diante dos olhos dele. Os perigos que nos assediam, os nossos medos, estão patentes diante dele. E ele sabe como nos tratar. Ok? Veja bem, olha, Jesus ele não pode ser a segunda opção. Por quê? Quem pode ler esse trecho de baixo para nós? Em seu esforço para se salvarem a si mesmos, esqueceram a Jesus, que foi apenas quando desesperando de si mesmos, se voltam para ele que os pôde socorrer. Olha que texto também. Novamente, não é? Em seu esforço para se salvarem, esqueceram de Jesus. Sabe, queridos, vamos trazer isso aqui para a nossa vida espiritual. O que que você pode fazer para se salvar? Jesus responde, sem mim nada podeis fazer, né? Isso, Marcos. Essa é a resposta. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Está lá em João capítulo 15, verso 4, se não falha a memória. Sem mim, nada podeis fazer. Veja, se eles não tivessem recorrido a Cristo aqui, nada do que eles fizessem iria levá-los ao outro lado, à praia. Em um outro episódio, Marcos, que você deve recordar também, veja, Jesus despede a multidão, eles vão passar para o outro lado desse mesmo mar e Jesus fica atrás. E de repente, novamente, uma tempestade vem no mar. E o barco é a segunda tempestade que os discípulos ficam apavorados. E Jesus, ele, do alto da montanha, ele olha aquela embarcação sendo açoitada pelo mar lá embaixo, pelos vagalhões, pelas ondas, e de repente, entre trovões, relâmpagos, eles veem um vulto vindo na direção deles, uma pessoa andando sobre as águas. Era Jesus. E novamente eles foram tomados de medo, de pavor, porque julgavam que era um fantasma. Quem tem medo de fantasma aí? Eu não, porque eu não existe. Você não, mas você sabia que quando eu era criança eu tinha medo de fantasma? Também. Alguém já teve esse medo? Criança, Eu já vi, né, Lutero? Já vi e tive que combater, tive que ir lá realmente, porque só eu que podia fechar lá a situação lá. E uma mulher toda de preto lá no museu, entrar dentro da
da administração. Chegando lá, não tinha ninguém. Procurei, tranquei a porta, entrei, procurei a mulher e nada de achar. Olha só. Havia, no tempo de Jesus a crença, não é, em fantasmas. Duas vezes Jesus ele foi confundido com fantasma. Essa vez no mar e depois que ele ressuscitou. Quando ele entra, não é? É, as portas estão fechadas e Jesus entra e os discípulos se apavoram, achando que era um fantasma. E ele diz assim: vem cá, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não é? O fantasma come? Aí deram um pedaço de peixe com ele, com um pouco de mel, e ele comeu. Tá vendo aqui as marcas? Ó, na minha mão, fantasma não tem marcas de cicatrizes, não. Então, meus queridos, o medo fazia parte da vida dos discípulos. E um detalhe: Jesus estava sempre com eles. Uhum. Então, não quer dizer que, eu tenho fé, que eu não vou ter medo. Não, não, não. O medo praticamente faz parte da nossa vida. Não deveria, mas ele faz parte da nossa vida, devido às tantas incertezas que a gente vive no nosso dia a dia. A única coisa que nós não podemos fazer é esquecer de Jesus. Os medos virão? Sim. As incertezas virão? Sim. A ansiedade virá? Com certeza. Não se esqueça de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia ela traz aí conselhos para a gente que eles precisam ser é, experimentados, vividos, vivenciados, né? Olha só, hoje nós temos muitos medos, muitos temores. Nós temos temores sobre a nossa saúde, nossos filhos, insegurança que nós temos aí com tudo, a violência, as drogas, a prostituição, tudo. As amizades, né, que, que tendem a levar nossos filhos para o caminho errado, né? Então temos medo do que os outros podem pensar de nós. Vocês já tiveram essa experiência? Ter medo do que os outros podem pensar de você? Sim, várias vezes. Não é? Gente, é um medo que. No Aí, próprio trabalho da gente, tinha gente assim. Quem tinha medo do que estavam pensando de você, do seu agir, entendeu? sabe, Roberto, eu penso o seguinte: o medo que eu tenho que ter é do que Deus pensa de mim. Essa deve ser a minha preocupação. Agora, os outros. Gente, entenda uma coisa: ninguém paga a tua conta. Então, que pensem o que quiserem pensar de você. Não se preocupe. Mas, Sim, mas porque lá não era nem medo deles, era mais a falsidade, né? sim, ok, não é? Mas a nossa preocupação deve ser o quê? O que Deus pensa de mim? Será que eu sou aprovado por Deus? É com ele que a gente vai prestar conta. Exatamente, olha o que o Sandro falou aqui. É com Deus que a gente vai prestar contas. A opinião dos outros, dane-se. A opinião dos outros, deixa para lá, não é? Então, olha só. Olha que coisa curiosa isso aqui também. O pobre tem medo? Tem. Ele tem, o pobre tem alguma coisa para perder? Não, É a vida, né? tem alguma coisa, né? É só a vida. Só a É a vida. vida. Veja, o pobre não tem medo de perder coisas, porque ele não tem nada. É, mas o pobre tem medo de não conseguir o que deseja. Então, Mas você tem medo de uma coisa também, hum, perder a dignidade. ah, também, não é? Olha, isso aí é precioso. Isso é sério, né? Mas, Roberto, o homem pobre, ele tem medo de não conseguir o que deseja. Veja, a preocupação de um pai de família é ser o mantenedor da sua casa. Tem muitos pais que têm medo de não conseguir cumprir esse dever.
Acho que foi ontem que eu ouvi uma escuta dessa, praticamente ouvindo uma palavra dentro disso aí, de um pai não conseguir levar o pão para a família, entendeu? Ele chegou, não tinha nada, os filhos com fome, a esposa com fome, e ele não podendo levar, não tendo para levar. Então, isso é sério. É sério, é sério. Agora, o homem rico, por sua vez, ele tem tudo para perder. Então ele tem medo de perder o que tem. Tem medo de ficar pobre. É. Veja, o pobre tem medo de não conseguir ser o provedor que um dia ele voltou a ser, né, para sua família, mas o homem rico ele vive uma angústia que é o medo de perder o que tem. Então, entenda, todos temos os nossos medos. Parece até ser medos irracionais, mas todos temos nossos medos. E muitas vezes nós não sabemos lidar com eles. Nós nos tornamos o quê? Submissos ou escravos dos Tá? nossos medos, não é? Bem, mas veja, isso aqui que eu quero trazer para você. Quando Jesus, quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia para o outro lado, onde estava Jesus? Estava pregando. No barco, né? Estava no barco, ok? Então, olha só, ter Jesus a bordo não é suficiente para nos manter sem temor. Veja, Jesus estava a bordo da embarcação dos discípulos e mesmo assim a tempestade veio. E mesmo assim eles sentiram medo. Olha bem, embora Jesus estivesse no barco presente, eles se esqueceram dele, enquanto a tempestade veio e as ondas subiram. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu formulei essa colocação aqui? Não basta você ter informações de Jesus. Não basta você conhecer os milagres de Jesus. Não basta você ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, conhecer aí as histórias. Não basta isso. Você tem que ter Jesus como teu amigo. Você tem que ter Jesus como aquele que você divide a tua vida com ele. Os discípulos, eles tinham Jesus com eles. Mas no momento de maior angústia de Jesus, onde que os discípulos estavam? Fugiram todos, ok? Fugiram. Medo da morte. Tiveram medo de acontecer com eles o que estava para acontecer com Jesus, a morte. Não é? Ali no barco, Jesus estava presente, mas era como se não estivesse. Então, o que eu convido você nessa noite é: faça de Jesus o teu melhor amigo, faça de Jesus o teu confidente, faça de Jesus aquele que você pode abrir o coração como um amigo e ele não vai recriminar você. Nosso Porto Seguro. Não, é isso, faça de Jesus o teu porto seguro. Conversa com ele, não como alguém que está lá no trono, lá do outro lado do universo. Não. Converse com ele como alguém que está aí do teu lado, que é capaz de te entender, que é capaz de mudar a tua história. Esse é o Jesus que nós devemos conhecer, ok? Outra coisa, aquele Jesus que trouxe o mundo à existência, haja luz e houve luz, produza isso, produz aquilo, né? Fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Veja bem, ele é o Senhor da natureza. Eu preciso permitir que ele seja o Senhor da minha vida. Ele acalma a natureza, mas ele quer acalmar também o meu Coração.
Mas veja, para ele acalmar o meu coração dos temores que nós temos, olha o que diz em Apocalipse 2, 3, verso 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Quem achar? Mariana, se você achar, você poderia ler? Ó, é Apocalipse. 3, verso 20. Eis que estou à porta a bater. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e, entrarei com ele, não, cearei com ele e ele comigo. Mariana, olha só. Olha o que Jesus está dizendo para você, para mim, para cada um de nós essa noite. Para você que vai assistir essa live depois, Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta E bato. e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, eu ceio com ele e ele vai cear comigo. Isso quer dizer o quê? Não importa os nossos temores. Se nós formos a Jesus, é Ele quem vai nos aliviar o fardo dos nossos temores. É Ele quem vai dizer para os nossos corações: aquiete-se, acalme-se, e vai haver bonança. Porque foi isso que ele fez lá no Mar da Galileia. Agora, os discípulos, aqueles que estavam nos outros barcos, e mesmo os discípulos, lá em Marcos 4:41, fizeram o seguinte questionamento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Criador. Ele foi aquele que trouxe o universo unicamente pela sua palavra. Ele conhece você. Antes de todos os dias, antes do teu primeiro dia existir, todos os teus dias já eram conhecidos dele. Ok? Então ele te conhece por inteiro. Você pode ir também a ele por inteiro e você jamais será decepcionado. Eu separei três textos que são promessas de Deus para nós. O primeiro deles está aqui em Mateus 11, 28. Pergunta a você: você está cansado? Você está oprimido? Está angustiado? Olha o convite que Jesus faz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, algumas Bíblias dizem sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa maravilhosa. Jesus, ele pode dar alívio para o nosso cansaço. Ele pode tirar aquilo que nos oprime, trazendo paz ao nosso coração, à nossa alma. O segundo texto, ainda bem que não tem ninguém ansioso aqui, né? Então a gente pode citar esse texto assim com mais tranquilidade, né? Olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Maravilhoso também, não é? Sim. Ansioso, divida com Jesus, diga para ele: Senhor, meu coração está agitado, por favor, me traga aqui paz. O texto diz: porque ele tem, não é que ele terá cuidado, ele tem cuidado de vós. O tem aqui é presente. Ele teve cuidado de você ontem, ele tem cuidado de você hoje, ele vai ter cuidado de você amanhã. Ele está presente na tua vida. E o último é um texto de Isaías 41, verso 10. Ele diz para você, Mariana, para você, Roberto, para você, Claudinete, Marcos, Cristina, Wanda, Sandro, para mim, ele está dizendo assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó: não temas, porque no momento de grande aflição na tua vida, eu sou aquele que vou lançar o meu braço sobre ti e vou te proteger, vou te guardar.
Então, meus queridos, quando a tormenta atingir a tua vida, a tua embarcação, tenha certeza, isso vai acontecer em algum momento. Todos nós que vivemos nesse mundo, um dia a nossa embarcação vai ser sacudida. Como Ok? deve ter sido em muitos. Pô, sim, né? É possível que a tua vida já foi sacudida aí por algum motivo, alguma razão. Então, entenda uma coisa, preste atenção nisso. Apresente a Jesus aquilo que te causa medo. Apresenta a Jesus aquilo que deixa o teu coração ansioso. E ele trará o quê? Calma, paz, sossego ao teu coração. Só ele pode acalmar o mar da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Só ele pode acalmar o mar da vida. Bom, achei bacana essa imagem. Eu falei assim, eu tenho que capturá-la e deixá-la aqui. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Não é verdade? É Quando verdade. Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Então, que isso aqui seja tua, seja minha, seja a nossa certeza, seja a nossa convicção. Vamos ter medo? Vamos. Vamos ter ansiedade? Vamos. Vamos ter aí o desconforto nessa vida? Vamos. Mas entenda, você não está sozinho passando aí por esse mar revolto. Na tua vida, alguém está dirigindo essa embarcação que é você. E ele vai te levar ao porto seguro. Hum. Então, tenha essa confiança. Permita Jesus ser o piloto da tua vida. E as ondas virão, com certeza. Os temores virão, mas você vai estar com a tua vida ancorada nele. E com certeza, você vai olhar para trás e toda a tempestade passou. E à frente tem somente a calmaria. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta noite. E que a gente possa ter aí esta certeza, a certeza de que Jesus, ele ele deve ocupar aí o lugar de honra em nossas vidas, em nossas vidas, em nossos corações. Então permita hoje, diga para ele, Senhor, eu quero que o Senhor seja aí o comandante da minha vida, que o Senhor seja aí aquele que vai levar a minha embarcação ao porto seguro. E com certeza, ele se sentirá honrado com a tua permissão. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Amém. Bem, vamos lá. Alguém tem algo que gostaria de cumprimentar? Marcos aí, os demais? Fique à vontade. Então, a grande questão é como lidamos com o medo? Devemos, Perceber que devemos apresentar o nosso medo a quem? A Jesus. Ai, E ele cuidará de nós. Diga, Marcos. não é perceber, né, sempre que, como os discípulos ali, Jesus estava próximo, ele está sempre perto de nós. Foi o que ele prometeu, né, que todos os dias estariam conosco até a consumação dos séculos. É Então, verdade. não pode perder de vista, né, te amar. Isso. Já que o Marcos comentou isso aí, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Que eu achei muito interessante quando eu li isso na Bíblia. Vocês sabem por que que Pedro traiu Jesus? Alguém sabe? Medo. Traiu. eu acho que ele teve medo de ser morto, né? Eu acho. Marcos, você sabe a razão? É porque ele estava seguindo Jesus de longe, é isso? Exatamente isso. Pedro, a Bíblia fala isso umas 3 vezes. Pedro estava seguindo Jesus de longe, Ah, de longe. de longe. Então, siga Jesus de perto. Ande bem juntinho dele, lado a lado com ele, ok? E ele vai resolver. Imagina, Pedro ali do lado dele, seguindo ele de longe, do lado dele ali. Parece até contraditório, né? Mas a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Longe. Então, que Esse é o essa não fato, não seja. estava tão próximo dele. É. Mas quando os discípulos falam assim, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles não sabiam que era Jesus? Na realidade,
a pergunta feita, se você vem aqui no texto, olha só. Aqui embaixo diz assim, olha. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem, a, essa colocação dos discípulos, eles estavam em crescimento espiritual. Você só vai encontrar nessa passagem essa colocação deles. Não é? Se você observar o capítulo 4 de Marcos aqui, possivelmente isso aqui estava no início do ministério de Jesus. Então eles não tinham ainda pleno conhecimento da personalidade de Jesus. E com o tempo, Jesus foi se revelando a eles. À medida que Jesus foi se revelando a eles, dúvidas eles tinham? Sim, com certeza. Tanto é que até depois da ressurreição de Jesus, Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Veja, Jesus já tinha deixado claro que ele veio não para tornar Israel forte militarmente, não para conquistar é, o domínio aí sobre os romanos, não era isso. O reino de Jesus era um outro, era um reino celestial, era um reino espiritual, mas Pedro ainda não havia compreendido. Deixa eu comentar uma coisa aqui, Lutevão. Sim, Roberto. Eles já tinham presenciado em vários artifícios que Jesus já tinha feito, né? Já tinha alguns milagres nessa época. Olha só, se você vem para o Evangelho de Marcos, você vai encontrar que nesse capítulo 4, deixa eu só voltar aqui onde eu estava, Marcos capítulo 4. Então, olha só, Jesus já tinha citado aqui algumas parábolas, não é? Algumas parábolas. Mas se você olhar para trás aqui, você vai encontrar que no capítulo 3, Jesus ele operou um milagre. Um homem com a mão ressequida, Jesus curou esse homem. No capítulo 3, versículo 7, Jesus ele cura muitas pessoas ali à beira-mar. Ok? No capítulo 2, você vai encontrar Jesus curando um paralítico em Cafarnaum. Certo? Como é que foi aqui? Aqui foi na casa de Pedro. Pegaram, Mariana, 4 amigos pegaram um homem paralítico na sua cama lá, de repente em cima de uma esteira, não sei, um lençol, carregaram o homem, chegaram na casa de Pedro, a casa estava lotada, ninguém podia entrar devido ao número de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Então abriram o telhado, fizeram um buraco e desceram o paralítico por ali. Então, Roberto, todos esses sinais aqui, Jesus já tinha feito. No capítulo 1, versículo 29, você vai ver aqui, ó, a cura da sogra de Pedro. No versículo 40, a cura de um leproso, e assim vai. Então, eles já tinham visto Jesus fazer alguns milagres, com certeza. Mas entenda uma coisa: daqueles que seguiam Jesus, quando aqui no verso 41 vem trazendo para nós assim, ó. O vento aquietou-se, fez bonança, perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Esses discípulos aqui estavam onde? No barco com Jesus. E Jesus com eles. Possivelmente era a embarcação de Pedro. Vocês ainda não têm fé? A fé deles era algo que estava em desenvolvimento. Ok? Eles estavam apavorados. Quem estava apavorado? Todos,
tanto os do barco ali em que Jesus estava, como dos outros barcos também. Porque essa pergunta aqui, ela veio de todos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veio dos discípulos, sim, mas veio também das outras pessoas que ali estavam. Era uma pergunta conjunta. Então, não era só os discípulos. Não era só os discípulos ali, aqueles que se tornaram apóstolos. Porque todos aqueles que estavam passando para o outro lado também eram discípulos de Jesus. Porque discípulos quer dizer seguidor. Também eram seguidores de Jesus. Então é uma pergunta que vem de todos. Certamente os discípulos de Jesus também contribuíram aí para a feitura dessa pergunta, não é? Quem é este? Mas você vê que essa pergunta ela não se repete. Por quê? Eles foram crescendo no conhecimento. Então, tem muitas perguntas que vocês aí fazem hoje ao ler a Bíblia, ou fazem verbalmente, ou verbalizam a pergunta, ou pensam. Mas, à medida que vocês vão estudando a palavra de Deus, essas perguntas vão sendo sanadas. E vocês já não fazem mais. Ok? Por exemplo, o Marcos. Marcos aqui é o meu ajudador, não é? Nós nos ajudamos, vamos dizer assim. De vez em quando, ô Marcos, por que que Pedro traiu a Jesus? E ele respondeu, não, porque Pedro seguia Jesus de longe. Mas, de repente, há 8, 9 anos atrás, Marcos não tinha essa resposta para dar. Não é, Marcos? Então, à medida que ele foi estudando, que ele foi crescendo em fé, ele foi aprendendo coisas, de repente, essa dúvida ele tinha lá atrás, hoje não tem mais, porque a palavra de Deus respondeu para ele. Então, ele está em crescimento. As dúvidas que eu tenho, que o Marcos tem, que você tem, hoje, amanhã elas vão ser respondidas. E você não vai mais fazer essas perguntas, seja na mente ou verbalizadas. Por quê? Porque você vai conhecê-los, você vai estar crescendo. Ok? Então, gente, nossa meditação, nossas considerações de hoje é sobre como lidar com o medo. Entregue teu medo a Jesus. Entrega teu coração a Jesus. E Ele vai colocar a tua vida em ordem, para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esses momentos que, graciosamente, o nosso Deus nos permitiu estar juntos? Se alguém quiser. A Sandra está lembrando aqui, se alguém quiser, de repente, perguntar alguma coisa, tá? Fique à vontade, ó, coloca aí no zap, ó, isso, tem dúvida. Me responde aí. Tá bom, Mariana? Tem essa liberdade, tá? Todos vocês. Vamos orar então. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não estamos sós. Nas nossas desventuras, Senhor, nas nossas angústias, nos nossos medos, como o Senhor prometeu, nós podemos confiar que o Senhor está junto de nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos cuidando, nos abraçando. Amado Deus, nesta noite nós queremos abrir nossos corações a Ti e mais uma vez te convidar a entrar em nossas vidas, fazer parte da nossa vida, colocar a nossa casa espiritual em ordem. Nós te pedimos isso porque o Senhor prometeu que estaria conosco e mudaria a nossa história. Então toma a Mariana em tuas mãos, toma o Roberto, toma a Wanda, toma o Camilo, toma, querido Deus, a Claudinete, o Marcos, a Cristina, a minha, a Sandra. Toma em tuas mãos, ó Pai, aqueles que vão assistir esse estudo posteriormente, que o Senhor os abençoe e que eles possam colocar suas vidas em tuas mãos, seus medos em tuas mãos, porque o Senhor disse para nós lançarmos sobre ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós confiamos nas suas promessas. Aceita-nos diante da tua face nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Meus queridos, que vocês tenham uma noite aí aquecida pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por você ter vindo aqui.
Espero ter contribuído aí para o teu crescimento espiritual nessa noite. Amém? Deus Amém. abençoe todos. Tchau, tchau. Amém. Fiquem com Tchau. Pode ir, Felipe.